causa. E claro que quando inibe as substâncias neurotransmissoras, dopamina, serotonina e noradrenalina, a pessoa entra em depressão. Ao entrar em depressão, a sua rebeldia, claro, vai aumentar. Porque se ela se rebelou contra a vida, entrou em depressão, e aí a depressão é uma doença extremamente incapacitante, perturbadora, a sua rebeldia tende a aumentar, fazendo com que a diminuição das substâncias neurotransmissoras diminua mais ainda, e aí todo um círculo vicioso vai sendo produzido, desde a depressão leve até o estupor, se a pessoa não modificar a forma como se conduz frente à vida. O medicamento, por exemplo, os medicamentos que existem modernamente, eles atuam exatamente no metabolismo dessas substâncias, fazendo com que haja aumento das substâncias neurotransmissoras, serotonina, dopamina e noradrenalina, para que a pessoa se sinta bem. Mas é um processo artificial. Nós veremos em videoaulas posteriores como que esse processo é artificializado, ele é limitado em si mesmo, para que nós reflitamos que antidepressivo não cura a depressão, ele apenas facilita o processo para que a pessoa possa entrar num movimento de educação emocional, mas isso nós veremos mais para frente. Um outro fator físico ligado ao processo depressivo são os fatores genéticos. Muitos cientistas também, de uma forma simplista, baseado em algumas pesquisas apenas, têm falado que a depressão tem causa genética. E não é verdade. A depressão, na verdade, tem uma causa espiritual que se manifesta nos genes. Os genes também é efeito. Com certeza a depressão tem um fator genético, mas não causa genética. Isso é tão verdade porque na nossa pesquisa conclusão do curso de psiquiatria, nós fizemos uma pesquisa a respeito da depressão. E fizemos um levantamento de estudos com gêmeos univitilíneos. Esses gêmeos univitilíneos, teoricamente, como eles têm o mesmo potencial genético, se um traz o gene da depressão, o outro também traz. E teoricamente, se um desenvolve a depressão, o outro deverá também desenvolver depressão. Então, 100% dos gêmeos univitilíneos deveriam, se um tivesse, o outro também teria depressão. E uma pesquisa muito interessante, aliás, várias pesquisas muito interessantes têm demonstrado que não é bem assim. As pesquisas mostram que às vezes um só dos gêmeos desenvolve a depressão e outro não, a ponto de eles fazerem dados estatísticos e demonstrarem que cerca de 70% dos gêmeos, um desenvolve a depressão e os outros 30% não desenvolvem a depressão. Uma pesquisa mostrou isso. Isso significa o quê? Que o fator genético também é efeito. Recentemente uma pesquisa foi divulgada mostrando que existem determinados genes que são inibidores de outros que produzem doenças. Dentro de uma visão espiritual profunda, por que gêmeos com o mesmo potencial genético, um desenvolve a doença e outro não desenvolve? Porque aquele que desenvolveu, simplesmente, ele continuou rebelde frente à vida. Porque a depressão, ela não começa nesta existência. Como é uma rebeldia do espírito, muitas vezes o espírito traz isso de várias existências, inclusive. Isso é tão verdade que a depressão, muitas vezes, ela já se manifesta na infância. Tem crianças já, desde pequenininhas, já depressivas. Aquela criança quietinha, boazinha, nem sempre ela é quietinha, boazinha, ela está depressiva. Então, o espírito doente, ao formar pelo próprio psiquismo, ao atrair um espermatozoide que tenha os genes de acordo com o seu psiquismo, vai atrair as possibilidades da doença.
Então, o genes não é uma coisa matemática, mas uma possibilidade, uma